E eu acredito que tu podes ter muita vontade de conhecer alguém, de começar a namorar, partilhar a tua vida, mas a questão é, será que estás pronta para namorar? Muitas vezes nós só pensamos naquilo que queremos e não sabemos se estamos preparados para aquilo que queremos. E às vezes até acabamos por aceitar menos do que aquilo que nós merecemos. E foi a pensar nisso que eu elaborei este vídeo com 3 perguntas para tu saber se estás pronta para namorar. A primeira pergunta é: que tipo de homem tu queres ao teu lado? Sempre que eu faço esta pergunta, as mulheres respondem de forma superficial e vaga. E a verdade é que, se tu não sabes exatamente aquilo que tu queres, vais ter de aceitar aquilo que vier. Mas pode não ser aquilo que tu sentes que mereces. Por isso é que tens de saber especificamente o que é que tu queres. Não basta tu dizeres que és um homem que te faça feliz, que seja carinhoso, que seja atencioso, bondoso, cavalheiro, atencioso, ou qualquer outra característica. Porque tudo isso pode ser espetacular. Mas como é que tu descobres que o homem é assim? Só com ações. Por isso tens de saber que tipo de ações o homem tem de ter para tu saberes que ele é como tu queres. Ou é como o homem que tu procuras. Como por exemplo, tu queres um homem que seja compreensivo, que te ouça. Então, vê como é a atitude dele quando tu partilhas uma história tua. Será que te interrompe? Será que começa a falar de uma história que ele também passou que é semelhante à tua? Ou ele aprofunda? Ou ele quer saber mais? Imagina que estás a falar de uma história tua do passado, de forma superficial, e ele diz: a sério, mas como é que conseguiste lidar com isso? Como é que conseguiste superar essa situação? Parece ter sido complicado. Ou seja, ele está a aprofundar mais, ele quer saber daquilo que estás a falar. É escuta ativa. Imagina que esta é uma das características que podes querer num homem. Então, tu tens de saber, ok, uma lista das características que procuras no homem. Não vais encontrar um homem perfeito. Não vais encontrar um homem com todas essas características. Mas pelo menos sabes o que queres. E no meio dessa lista há coisas que não são negociáveis e outras que são negociáveis. Imagina, tu não queres um homem que fume. Não queres um homem que seja mal educado. Ok, talvez isso não seja negociável. Agora imagina que queres um homem que seja bem disposto de manhã. Ou queres um homem que mantenha a calma em qualquer situação. Talvez isso possa ser negociável, mas eu deixo isto para ti, vão só sugestões. Eu deixo para ti que faças a lista de todas as características que procuras num homem, o que é negociável, o que é que não é negociável e quais são as ações, as atitudes que o homem tem de ter para tu saberes que ele é aquilo que tu procuras, que ele tem as características que tu queres num homem. A segunda pergunta é: quais são as tuas inseguranças que podem arruinar ou estragar uma relação? Provavelmente nunca pensaste nisto, certo? Porque nós temos alguma dificuldade em apontar para nós. Mas a verdade é que tu podes ter algo em ti que pode estragar uma relação. E mais vale resolver antes de estar numa relação. Imagina que tu és uma pessoa ciumenta, uma pessoa desconfiada. Talvez por causa de traumas do passado, talvez porque foste traída, talvez porque tiveste uma infância complicada, talvez não consigas estar sozinha, então tens de estar constantemente com alguém e acabas por ser possessiva. Por isso pensa, o que é que tu fizeste em outras relações em que talvez não tenhas curado essas feridas, esses traumas, essas inseguranças e precisas de trabalhar isso em ti? Talvez precises de aumentar o teu amor próprio, a tua autoestima. Talvez precises de apreciar a tua própria companhia, que é das melhores coisas que tu podes fazer. Porque a verdade é que até te sentes confortável em estar sozinha, tu nunca vais saber se escolhes alguém por amor ou por solidão. Por isso começa a agendar tempo para estar contigo. Não é tu, por acaso, hoje não tens nada para fazer e ninguém quer estar contigo, então vais estar sozinha. Não. Isso vai estar porque tem de ser, obrigação. Mas se tu agendares, por exemplo, se for uma terça-feira, tu agendas para sábado, em que tu, nesse tempo, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, seja o dia todo, tu vais estar sozinha, vais ao cinema, vais jantar, vais à praia, vais fazer qualquer coisa contigo, porque tu tens de ser a tua melhor companhia e tens de apreciar essa companhia. Talvez no início seja desconfortável, mas é suposto ser algo confortável com o passar do tempo. Para quê? Porque tu não sentires a necessidade de teres alguém contigo. Se tiveres, ótimo, pode ser uma vontade, um desejo, mas não uma necessidade. Não tens de estar a necessitar de atenção, de companhia. Claro que nós somos seres sociais e precisamos sempre estar com outras pessoas, mas não conseguimos apreciar a nossa própria companhia durante um período de tempo, de 3 horas, 4 horas, 7 horas, isso é um problema. Que vai ser um problema numa relação. Vais te tornar ciumenta, possessiva, controladora. E isso, obviamente, pode estragar uma relação. Por isso, pensa bem. Quais são as tuas inseguranças que podem estragar uma relação e resolve antes de começares a sair com alguém. Antes de pensares em iniciar uma relação com alguém. A terceira pergunta é: porquê que alguém deve namorar contigo? Talvez esta seja mais uma pergunta que tu nunca pensaste. Porque normalmente nós pensamos em receber algo. O que é que alguém tem para nos dar, para nos oferecer, para agregar valor à nossa vida? E está tudo bem tu pensares nisso, como é óbvio. Mas o que é que tu tens para dar? O que é que tens para oferecer? Qual é o valor que tu tens para agregar a uma relação à vida de um homem? Pensa nas características que tens. És uma mulher bondosa, cuidadosa,
delicada, boa ouvinte, compreensiva? Que características é que tu tens? E depois especifica com ações, que tipo de ações tu tens que podem agregar valor à vida do homem e que, obviamente, ele deve namorar contigo. Óbvio, tu não vais agradar a todos os homens, ok, isso é óbvio. Mas tu tens valor para dar a algum homem. E isto até te vai ajudar para quando tu fores rejeitada, quando estiveres na fase da conquista, a conhecer um homem, está tudo a correr bem e ele rejeita-te. Tu olhas para esta lista de porque é que alguém deve namorar contigo e pensas, ele é que perdeu, porque eu tenho isto tudo de valor. És uma mulher de alto valor e tens de saber porque é que és uma mulher de alto valor. E ele desperdiçou isso. E isto vai-te ajudar a lidar melhor com a rejeição. Por isso sim, deves fazer uma lista de todas as qualidades e características que tu tens e por isso tens um valor para agregar à vida de um homem, tens um valor para agregar a uma relação. Estar contigo é benéfico e tu deves saber porquê. Porque se não souberes, então estás mais preocupado em receber do que em dar. E isso não é positivo para nós começarmos uma relação. Por isso, reflete bem sobre estas 3 perguntas: que tipo de homem tu queres ao teu lado? Quais são as tuas inseguranças que podem arruinar ou estragar uma relação? E porquê é que alguém deve namorar contigo? Quais são as tuas qualidades que vão realmente fazer ou cativar um homem e vai ser benéfico para uma relação e para ele pensar em construir um futuro contigo? Espero que este vídeo tenha sido útil para ti e comece a refletir sobre estas 3 perguntas.